eu vou entrevistar duas mulheres incríveis que são sócias-diretora da Ciclos Desenvolvimento Infantil. Uma delas é terapeuta ocupacional e a outra é fonoaudióloga. A gente vai bater um papo aqui sobre saúde e, primeiramente, bem-vinda, meninas. Muito obrigada pela participação e por aceitar esse convite, né? Nós aqui agradecemos o convite. Ficamos honradas. Conta um pouquinho da sua trajetória profissional, Tabata. Bem, eu sempre me interessei por língua de sinais e acabei querendo estudar mais sobre isso e vendo quanto a população surda tinha dificuldades de comunicação. E quando eu entrei na graduação de fono, eu entrei só pelo nome, fonoaudiologia, estudo da fala e da audição. Vou lá, na cara e a coragem. E nisso eu descobri um universo inteiro que me encantou de uma maneira assim, me atingiu com força, né, desde o meu primeiro ano de graduação. E quando eu cheguei na época do estágio, embora eu gostasse muito da comunidade surda, de língua de sinais, eu não consegui me sentir apta a trabalhar com esse público, né? Foi até uma grande frustração para mim. Mas eu descobri outro público que tinha tantas necessidades de comunicação e dificuldades, que precisava de uma assistência tão grande quanto, se não maior, que é o público com autismo, né? E nisso eu já fiz o meu TCC sobre autismo. Assim que eu me graduei, eu mesma procurei trabalhar na Associação de Amigos do Autista. Lá eu fiz meus primeiros passos nessa jornada, descobri a análise do comportamento e me foquei meus estudos nessa área, com grupos de estudos e tudo mais. E ao mesmo tempo eu fazia a minha pós-graduação em neuropsicologia, né, que já vê a parte mais cognitiva do desenvolvimento cerebral e tudo. E aí eu fui expandindo os meus conhecimentos pouco a pouco, pós em linguagem, pós em análise do comportamento, e assim foi por diante. E já estou aí nessa jornada há 12 anos, enquanto fonoaudióloga, e amo o que eu faço de paixão. Perfeito, muito obrigada. Eu não sei se é só uma curiosidade aqui do Fiz do Meu Jeito, muitos profissionais que já passaram por aqui é da fonoaudiologia. Muitos entrevistados. Eu fiquei listando outro dia, eu falei, nossa, e estranho, né, que é comunicação, fono, falei, tem muitos fonos aqui no nosso roteiro. E é um prazer também te receber aqui. Carla, fala um pouquinho sobre a sua trajetória aí na terapia ocupacional. Então, eu sempre quis ser terapeuta. Só antes de você falar, toma cuidado que você vai ser sequestrado, tá? Porque tá em falta, se sumir já sabe. Eu sempre quis ser terapeuta ocupacional. Eu conheci a terapia ocupacional no Teleton, quando passava no SBT, e me apaixonei, porque eu via a possibilidade de ensinar crianças a comer, crianças a realizar as atividades do dia a dia, então me encantei. Durante a graduação, eu achei que não ia trabalhar com criança, porque quando cheguei na graduação, eu fiquei encantada pela saúde mental e saúde do trabalhador. Ainda trabalhei 1 ano nessa área, pós-formada, até que eu fui trabalhar na PAI. Quando eu cheguei na PAI, fui realocada para o setor de crianças neurológicas. Então, comecei a estudar mais e me apaixonei. Então, estou como a Tabata aí há 12 anos também, trabalhando com crianças. Bacana. E é a minha paixão também. E tá em falta, tá? Se sumir, pode ser que esteja lá em São Paulo. Olha só, eu tenho uma pergunta para vocês sobre os ciclos, né? Qual é a principal missão da Ciclos, da empresa de vocês? Promover inclusão e desenvolvimento, né? Nós somos apaixonadas pela causa autista e pelo desenvolvimento em si, da pessoa com deficiência. A gente conseguir dar possibilidades para essas pessoas, dar dignidade. Então, acho que o nosso principal... A gente conversa muito, né? E uma coisa que a gente fala, sempre conversa, é como a gente pode mudar a vida dessas pessoas e de seus familiares. Então, é uma clínica que atende autismo, mas não é uma clínica que atende só autismo. A gente atende outros transtornos do desenvolvimento infantil, desde bebê até 18, 19. Se puder ficar conosco até os 21, a gente adora também. Legal. E vocês trabalham com planos de intervenção individuais? Como que é feito isso? Sim.
Lá na clínica nós temos uma equipe multidisciplinar. Então, cada plano, cada meta que a gente vai desenvolver para aquela criança, a gente pensa na criança e todas as outras categorias profissionais vêm para somar. Então, se tem uma criança que chega para a gente faz a avaliação completa dessa criança, a gente percebe que ela tem muito mais dificuldades sensoriais. Então, a gente monta um plano em equipe, a terapia ocupacional monta um plano de organização sensorial funcional e, a partir daí, cada profissional vai entrando e vai agregando. Então, o plano ele é individualizado para cada criança, pensando no que aquela criança precisa naquele exato momento. Às vezes, aquela criança necessita de mais horas de atendimento da terapia ocupacional. Então, a gente consegue aumentar a carga horária para a terapia ocupacional para que ele consiga se organizar. Conseguindo se organizar, ele precisa da comunicação. Então, a gente consegue montar um plano pensando na criança, para a criança. E como a gente tem sistema de supervisão, né? Eu sou responsável pela área de fonoaudiologia, a Carla pela terapia ocupacional, e cada uma das áreas que a gente tem, pedagogia, psicologia, educação física, tem supervisor da sua própria área. Perfeito. E aí o supervisor avalia, monta o planejamento terapêutico, faz as primeiras intervenções com os profissionais e vai guiando os atendimentos. A supervisão ela é em loco, né? Acontece no local, não é à distância. E, ao mesmo tempo, a gente pode entrar, todos os terapeutas estão cientes que a gente pode entrar na sessão a qualquer momento para a gente ver tanto como a criança está respondendo à terapia, como também a desenvoltura do profissional. Então, ela é uma supervisão para a criança e também para os profissionais. Legal. E o nosso método a gente consegue mostrar claro também para os pais, para que os pais consigam entender exatamente o que é que nós estamos fazendo. Nos planos terapêuticos, a gente tem muito claro isso, bem delimitado. A gente, em curto prazo, nós precisamos alcançar tal meta. Então, a fono vai trabalhar cada meta, a pedagogia vai trabalhar essa meta. Então, a gente consegue articular muito bem e para que cada categoria possa complementar uma outra. A gente consegue trabalhar muito em ciclos, que era o nosso objetivo trabalhar no ciclo da criança, pensando na criança como o nosso foco principal. Perfeito. E pensando no ciclo, né, na parte de terapia ocupacional, existe assim quanto tempo mais ou menos em média leva para você perceber melhorias no paciente? Eu acho que até no primeiro mês, quando a gente já começa, porque como o nosso sistema é muito organizado, então a gente tem aquela meta para alcançar. Então nós vamos trabalhar em cima daquela meta, tanto na terapia quanto em casa. Então, tem algumas crianças que a gente assiste também na escola, com os nossos ATs. Então, os ATs sabem o que está sendo trabalhado na terapia. Então, a gente consegue fazer todo esse ciclo para que o que a gente está treinando, da forma que a gente está treinando. Se for o uso da tesoura, por exemplo, uma criança que está na escola e precisa realizar o uso da tesoura. Então, a gente consegue fazer isso lá na terapia ocupacional, a gente consegue ver que adaptação nós vamos precisar fazer. Então, essa adaptação já é levada para a escola, a gente explica para os pais como é que ele vai ter que utilizar em casa. E nesse ciclo, Tabata, como que a família pode contribuir para a melhora do paciente de forma integral também, né? Porque vocês trabalham muito entrelaçado entre as áreas, né? Acredito que a família tenha que estar participando também. Então, como é que eles podem participar? Como é que vocês envolvem eles? Para a família participar, a gente traz a responsabilidade para a gente também, né? A gente primeiro tem que informar, munir a família de informação. Munir e uma informação sem julgamento. Então, a gente traz um pai, por exemplo, depois, assim que termina a avaliação, a gente tem aquela sessão de devolutiva da avaliação e ali a gente vai explicar para ele todos os pontos positivos e negativos que precisam ser melhorados, catar, inclusive, com eles se tem alguma outra informação que eles gostariam de dar para a gente. E durante o processo terapêutico como um todo, eles nos recrutam, têm essa liberdade para nos recrutar a qualquer momento, como a gente também pode recrutá-los a qualquer momento. Tem alguns até que ficam meio assim, a fono chamou para reunião. Eu disse, tá com medo por quê? Tá devendo? Não, vamos lá, reunião é importante para a gente ver, para discutir, né, e sanar as dúvidas, assim como também eles vêm para a gente com muitas angústias, né, e a gente tá lá sempre para acolher e ouvir. Que a família tem que ser o ponto principal, né? Assim, se a gente pensar
Lá na clínica mesmo, tem criança que passa 2 horas, são 2 horas de 24. Então, precisa fazer sentido para essa família também. Essa família precisa estar junto com essa criança. Nós vamos orientar, nós vamos mostrar o caminho, mas a família que está junto, tem que estar participando. A família que se sente acolhida, ela adere muito mais à terapia. E por ela aderir muito mais à terapia, ela segue as orientações com muito mais afinco. E a gente tem plena ciência disso. Isso vale também na montagem dos planos terapêuticos. A gente mostra, como a Tabata explicou, nós fazemos toda a avaliação com instrumentos padronizados, com nossas observações, e na avaliação, quando a gente vai conversar com os pais, a gente mostra os pontos positivos e os pontos que aquela criança ainda não alcançou e pergunta o que é importante para a família. Que assim, a família tem que ser algo importante. Já aconteceu para a gente que é uma criança que não tinha habilidade nem para comer, nem para... Não tinha nenhuma habilidade nas atividades de vida diária, mas para a mãe, o que era mais importante era que ela conseguisse colocar uma tiara na cabeça. Que como era uma menina e ela não tinha uma deficiência tátil muito grande, então... Mas a mãe queria, porque queria que ela utilizasse uma tiara. Então, nós continuamos trabalhando as dificuldades que a criança tinha, mas também aquilo que era desejo para a mãe. Porque para a mãe, aquilo era importante. Então... Sim. Acontece, por exemplo, pegando um gancho nesse Sim. exemplo, de algo ser importante para a família, mas não ser possível por N motivos para o paciente? Como é que vocês lidam com isso? É a mesma coisa. Primeiro a escuta acolhedora, né? Primeiro a gente vai, entendo o seu ponto de vista, sei que isso é importante para você. Mas senta aqui comigo, vamos ver os pré-requisitos para isso. Seu filho faz isso? Aí ela que me dá as respostas. Sim, não, sim, não, sim, não. Pois é, dentre as dificuldades que ele tem e o tempo de sessão que a gente tem para trabalhar, você acha que é mais importante eu investir o meu tempo de sessão nessa X habilidade ou nessa que você está me solicitando? Ajuda eles a mensurar, né, para tomar uma Isso, decisão. porque não vou chegar assim, não vou fazer isso. Uhum. De forma alguma. Eu tenho que ouvir, entender. Às vezes, aquilo que ela está pedindo não é o que ela quer alcançar. Então, Sim. quando eu faço essa escuta, eu consigo identificar qual é a real expectativa da família para aquela criança e dar meios e alternativas para a gente alcançar essa expectativa sem ser exatamente o que ela está pedindo. Perfeito, perfeito. E até porque, muitas vezes, para essa família, a gente explicar das possibilidades, para não ficar uma coisa assim, a mãe tem uma expectativa muito alta com aquela criança, pede uma habilidade, ela vai dizer, mas ele está há tanto tempo em terapia, ele não conseguiu alcançar. Então, eu acho que a gente sempre é claro com a família. Eu acho que o principal objetivo lá na Ciclas, a gente sempre é muito transparente com a família. Inclusive até de metodologias, do que a gente consegue fazer, e tem muitos casos ou algumas dificuldades que a criança tem que a gente não vai conseguir trabalhar. Então, sempre com muita clareza. Sim. Do que a gente consegue fazer, do que a gente pode fazer e que a criança realmente consegue alcançar. Legal isso, meninas. E assim, dentro do trabalho terapêutico, né, imagino que deve ter desafios, facilidades, né, coisas ali que vai conectando ainda mais e também vai desafiando a buscar novas possibilidades. Quais são os desafios que vocês encontram hoje no tratamento das pessoas com autismo de maneira geral? Embora a gente tenha essa escuta acolhedora, diante da dinâmica familiar, muita coisa do que a gente gostaria que essa criança pudesse ter acesso, ela não vai ter. E a gente tem que ter o pé no chão de saber que ela não vai ter. E não ficar se frustrando por não conseguir. Uhum. Então, é um exercício constante mental que a gente tem que fazer. Isso não é da minha alçada, eu não tenho como resolver esse problema. Eu quero ajudar, mas não cabe a mim. Esse é um ponto, assim, até de saúde mental. A gente conversa muito com a nossa equipe sobre isso também, porque a gente sabe como é o índice de adoecimento mental entre os profissionais, né? Então, assim, a gente dá a munição, mas a gente não aperta o gatilho, né? Então, a gente oferece os meios, se prontifica, se coloca à disposição, mas nem sempre eles têm condições
de oferecer por N motivos, seja pessoais, seja de rotina, seja psicológicos até, né? Que os pais também adoecem, né? Tem casos da gente chamar famílias e dizer assim, fulana, a gente está sentindo você assim, desse jeito, tô vendo que você não tá bem. Tô vendo que você não tá bem. Você já pensou sobre isso? Você gostaria de ajuda? Já pensou em Cuidado procurar? com o familiar, né? o Com a cuidado saúde com o mental dos familiares. E a gente já fez muitas reuniões assim, e assim, são reuniões com muito choro, muito desabafo, mas a gente até sente que a família ela fica mais leve, né? Depois disso, mesmo que ela ainda não consiga seguir, né, o caminho que a gente está sugerindo, mas só dela ficar mais leve a gente vê como impacta na vida da criança, porque já não tá aquela tensão toda do principal cuidador dela, né? Então, até nisso a gente já sente, se a gente conseguir ter esse impacto, esse desafio aí, a gente já tá pulando essa A barreira. empatia, né, do acolhimento e da escuta. Já se sabe que a carga de estresse de uma mãe atípica é equiparada a um soldado de guerra, né? Então, que ela está enfrentando o mundo, está enfrentando a busca de melhores tratamentos, às vezes é briga com o plano de saúde, às vezes é briga de justiça, às vezes é na escola também. Então, ela está o tempo inteiro em uma luta, em alerta, né? Então, eu acho que o maior desafio hoje é essa escuta, esse estresse dos pais. A gente sabe que é difícil também, que é muito difícil, porque tem que pegar na escola, leva para terapia. Às vezes todas as terapias não estão no mesmo espaço, precisa ir para outro espaço. E ela é cobrada na escola, é cobrada também da gente em terapia, e a criança desorganiza, a medicação não está ok, então a gente sabe que tem todo um... E o outro desafio que para mim é constante é estar sempre atualizado, né? Porque ciência se modifica a cada instante, a cada dia, e para a gente estar atualizado e antenado com tudo que há de novo, com o tempo que a gente tem para ser gestora, supervisora, terapeuta, né? E ainda estudar e ser mãe, né? São E múltiplos administrar papéis. tudo isso. Esse é outro desafio que é assim, a gente fica pesando, eu faço o quê hoje? O equilíbrio dos pratos, que às vezes não dá, né? Às vezes cai um... Não dá conta. E a gente ainda se aventura, como é que né, vocês Carla? dão conta? Não damos conta, vamos tentando fazer. A gente Prioridade dá, são os nossos meninos, porque somos né? três, né? Vamos ser honestas. Lá na Né? clínica. Tem a Suzana, que não pôde estar conosco hoje, porque teve uma bebê, nossa sócia. Mas assim, a gente se suporta. ajuda. Quando uma tá caindo, a outra levanta, né? E quando uma já tá assim, ai, não aguento mais, relaxa, querida, vai dar tudo certo, sempre dá, né? A gente dá um suporte uma à outra, então eu acho que isso também é algo que nos fortalece. Muito bom. Olha só, o que diferencia ciclos de outros lugares de atendimento infanto-juvenil? Eu acho que é a nossa maneira de trabalhar, tanto pela supervisão como pelo suporte a todos os nossos profissionais. A gente fala muito que a clínica ela é uma família, né? E eu acho que é isso. A nossa forma estruturada também, que nós éramos terapeutas, então a gente precisou aprender a ser supervisor, porque a gente queria cuidar de mais crianças. Então, e a gente sabe também o limite do que a gente consegue também. E dar todo esse suporte. Que assim, na terapia ocupacional, por exemplo, lá nós temos acho que atendendo hoje umas 46 crianças. Então, eu sei exatamente o que eu vou trabalhar com as 46 crianças que eu tenho. Então, nós montamos, né, o plano terapêutico, nós avaliamos, então a gente sabe da individualidade de cada criança que nos pertence. O paciente é da terapia ocupacional, mas a Carla está com uma dúvida ali sobre um item que tem a ver com comunicação. Eu já estou do lado, né? E vice-versa. Isso é uma coisa, essa supervisão ter um supervisor por área é algo bem dispendioso, mas que pra gente a gente não abre mão, dá um suporte. E honestamente falando sobre relatos de familiares, isso aí eu tô trazendo, que já vieram falar comigo não só uma vez, nós somos muito transparentes, tá? E transparência às vezes falta em muitos outros serviços que são colocados, ou pelo sistema, pela organização, enfim. Mas
o fato de ser transparente, de ter um sistema rígido, então todas as mães sabem como funcionam as avaliações, como funcionam as devolutivas, que são semestrais de evolução das crianças, entendem o relatório que a gente faz, porque a gente faz questão de escrever numa linguagem que entendam, né? Que elas possam levar para qualquer lugar, seja justiça, seja médico, seja escola, todo mundo vai entender. Então, se dá um trabalho, né? Mas a gente tenta ser o mais transparente possível e a gente vê que isso vem agregando cada vez mais e tornando a confiança maior. Os pais sabem exatamente aquilo que nós estamos trabalhando. Então, eu acho que é a clareza, né, de tudo que a gente pode fazer, até do que a gente não consegue. Muito bom. Eu acho que Olha, por que o mundo do autismo, assim? Olha, eu vou mergulhar nessa área, assim, de onde veio e o que mantém vocês, né? O que mantém dentro da área do autismo? Porque às vezes a gente entra, gosta, mas o que mantém vocês até hoje? Na verdade, eu comecei com pacientes neurológicos e as crianças com autismo foram chegando, eram mais com a Tabata. Quando a gente montou a sociedade, ela tinha muito mais... Como eu disse, desde a formação, né? Sim. Eu tive interesse de trabalhar com o público autista e o que me motivou foi justamente as dificuldades de comunicação em si, né? Eu entrei pensando em um público e acabei me encantando por outro. E como eu trabalhei numa associação por atendimento só de pessoas autistas, acabei sendo referência na cidade, né? Muitas indicações, o tempo todo pessoas me procurando. E quando a gente fundou a Ciclos, a Carla, a Suzana e eu tinha um número de pacientes já bem razoável e acabou que a gente foi todo mundo se alinhando e ficamos com uma clientela muito grande nessa área, embora não seja a única que a gente atenda, mas é a maior clientela que a gente tem hoje é o público com autismo. E eu acabei me apaixonando pelo autismo, pelas possibilidades do que a gente pode fazer, do que é que eu posso fazer por essa criança, do que é que eu posso fazer por essa família. No sentido da terapia ocupacional mesmo. Quantas possibilidades de uma criança que não conseguia trocar de roupa sozinha, comer sozinha, então nós vamos montando o plano. Em um mês essa criança já está fazendo, aí a mãe diz, em casa ela já está conseguindo fazer, então... do fazer mesmo, dessa ocupação, dessa evolução. E sobre manter, o que me mantém é as respostas. A evolução. É a evolução. Assim, quando a gente vê evolução, é uma alegria imensa, não dá nem, até me arrepio, não Nós dá nem para vamos descrever. ao arco no mês de conscientização do autismo, né? Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem, incluindo algo que vocês fizeram do seu jeito, que possa aqui contribuir com a comunidade do autismo e outras pessoas também. Do que nós trabalhamos pelo autismo, a Ciclos a gente também não... Apesar de todo o trabalho que nós temos lá na clínica, nós não ficamos apenas na clínica, porque nós temos o pensamento de que o lugar de autista é em todos os lugares. E muitas vezes esses lugares não estão aptos a receber os nossos meninos, as nossas crianças. Então nós estamos trabalhando nessa conscientização de espaços externos. Por exemplo, no São João de Maceió, nós montamos em parceria com a Spider, uma sala de acomodação sensorial, porque nós tínhamos alguns adolescentes e adultos que nos relataram que não iam para esses shows, para esses espaços de lazer, porque muitas vezes eles se desorganizavam e não tinham para onde ir. Então, não, vamos montar, vamos criar espaços, métodos para que eles possam estar inseridos, que eles possam, se quiserem ir para o show, lá vai ter um espaço para acolhê-los. A gente trabalhou também com eles com as torcidas organizadas também nos estádios, para que eles pudessem ir para os estádios. A gente fez todo esse trabalho de organização, para que esses meninos pudessem estar lá nos estádios também. Hoje muitas famílias conseguem ir, em família mesmo, curtir esses momentos de lazer. Então, acho que o nosso objetivo é incluir todos, né? Todo ano a gente faz alguma ação social. E aí, daí que veio o Salto Azul para Maceió. Porque a gente viu a questão do salto de paraquedas como algo que ia trazer visibilidade, né? Muita visibilidade. E a gente acabou se juntando com as mães do Autismo em Movimento e nos juntamos com as meninas do Salto Azul, a Regiane e a Mariana. Trouxemos para cá porque esse ano a nossa ação social está sendo o Salto Azul, com múltiplos transportes, esportes na orla daqui. E a gente já fez
carreata, colocou brinquedo na praia para o menino, cada panfletagem, né? Palestras em escolas. Em hotéis também para receber, que o nosso objetivo é dar mais qualidade a essas famílias também. E eles ocuparem esses espaços públicos também, né? Isso. Que não é só estar dentro da clínica ou estar na escola, né? O primeiro passo para a inclusão é a informação, né? Sim. Então, a gente se dispõe a transmitir o nosso conhecimento, né, para todos que nos procuram, né? Dentro das nossas possibilidades, a gente organiza a nossa agenda, porque a gente tem isso como uma missão social também. É a nossa meta, né? Que todo mundo possa estar incluído. Então, se não está, se as pessoas não têm informação, vamos transformar esse mundo para que todos possam. Porque eu acho que esse é o objetivo. É aí que a gente vê que o nosso trabalho está dando certo. Quando as nossas crianças estão nesses espaços, estão sendo incluídas em todos os lugares. E as famílias, né? Que na verdade é a qualidade de vida para a família. Para todos, né? Muito bom. Quero agradecer a participação de vocês. Está sendo incrível participar aqui esse ano com vocês do Salto Azul. Vão saltar? Não. A João tá um pouquinho além, né? Vamos só eu apreciar. ainda arriscaria o paramotor, mas o salto de paraquedas não vai. Tá bom, muito obrigada, menina. Nós é que agradecemos. Obrigada pelo convite, Tatiana. Foi um prazer estar aqui no seu podcast. Prazer conhecer, né? Que a gente já conhecíamos. O trabalho das redes sociais é muito bom poder conhecer você pessoalmente. Muito obrigada. Finalizando aqui mais um episódio com essas mulheres incríveis, e acompanhe mais aí, e principalmente durante essa maratona que a gente está transmitindo do Salto Azul aqui em Maceió. Até mais. Até mais.